Recentemente eu estava conversando com um colega meu pelo WhatsApp, que inclusive é inscrito aqui no canal, e ele estava compartilhando um pouquinho sobre lutas e dificuldades que ele estava passando como homem, e eu me conectei muito com ele. Eu achei realmente um tema pertinente para inclusive não só gravar esse vídeo, mas para conversar com você, porque eu sei que tem muitos homens que acompanham esse canal e a gente pode estar tendo a mesma luta, então vai ser muito bom a gente poder interagir e se ajudar nesse vídeo, até porque esse é o propósito aqui, inclusive, desse canal. A gente se ajudar a crescer com Deus, a não querer viver uma caminhada cristã isolada. Então, qual que era o tema que a gente estava conversando? Os homens, de forma geral, eles tendem muito a querer fazer as coisas de forma autônoma, de forma sozinha, a não querer depender das pessoas. O que, por um lado, eu vejo algo muito bom, porque pode ajudar a gente a ter autonomia, a querer correr mais atrás dos nossos sonhos e objetivos, e tem esse impulso de realmente fazer as coisas acontecerem, de não ficar querendo depender de outras pessoas. Apesar de entender e de conhecer homens que são um pouco acomodados e não estão também correndo muito atrás dos seus sonhos. Mas isso fica para um outro vídeo, inclusive, na verdade, um vídeo que eu já fiz sobre preguiça. Se você quiser assistir, você pode estar conferindo nesse card aqui. Tomara que eu lembre depois de colocar no vídeo, beleza? Só que nesse vídeo, na verdade, eu gostaria de ressaltar o lado oposto, daqueles homens que querem fazer tudo de forma tão isolada, carregar tudo sozinho, que isso na verdade acaba se tornando um problemão, porque a gente não foi feito, eu já falei isso várias vezes, não fomos feitos para viver sozinhos. Inclusive nós homens, por mais que a gente tenha esse caráter de liderança e de ter a iniciativa e de ir atrás e fazer, sozinhos não somos nada, e a gente tem diversos exemplos bíblicos que ressaltam o quão bom é a gente ser vulnerável e o quão ruim é a gente tomar o caminho oposto. Quais são coisas que podem acontecer quando a gente tenta levar um caminho de autonomia? Autonomia não, muitas vezes de Deus, e autonomia das pessoas. A gente se sente, eu não sei se isso acontece com você, de se sentir extremamente sozinho e solitário, porque parece que o mundo é contra nós. A gente tem que lidar com questões emocionais, profissionais, então a gente precisa lidar com as nossas dores internas, ansiedade, esse sentimento de solidão muitas vezes. Eu sei que tem homens que querem buscar a Deus e não conseguem sentir a presença dele, que precisam de ajuda e não conseguem pedir e se sentem sozinhos, às vezes frequentando igreja, não conseguem criar um vínculo com as pessoas, não conseguem se enturmar ou criar amizade. E isso pode realmente abalar muito o nosso emocional. Não só isso, às vezes as ansiedades do dia a dia, pensando, cara, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou conseguir, pagar a minha faculdade amanhã? E a própria faculdade muitas vezes é um motivo de ansiedade, de tristeza ou às vezes de raiva. Não tô conseguindo passar nas provas, tá sendo muito difícil conciliar trabalho, faculdade, minha vida social tá terrível. Porque eu não sei você, na época que eu tava na faculdade, era extremamente difícil de me enturmar. Porque as pessoas queriam frequentar bares, encher a cara, fumar narguilé e ficar pegando as garotas. E eu queria algo completamente diferente. E aí eu te pergunto, quem eram as pessoas que queriam a mesma coisa que eu? Ninguém, eu não encontrei ninguém. Na verdade, eu encontrei um grupo de jovens cristãos que naquela época me ajudou demais. Se não fossem eles, eu tava perdido. Por quê? Muito provavelmente eu acabaria entrando naquele mundo para tentar me enturmar e querer me pertencer a algum ambiente, me sentir amado pelas pessoas. Inclusive, isso é algo interessante da gente se pensar, porque às vezes a gente quer sim sentir o amor de Deus, a gente pode sentir no dia a dia, mas a gente também carece de necessidades humanas. A gente também precisa ali de um acolhimento, de alguém para conversar, alguém físico, presente, que consegue conversar de uma forma direta com a gente. De novo, não dá para querer viver um cristianismo sozinho. Lógico que nossa fonte primária, nossa fonte principal de sustento é Deus. Então é conversar com ele, obviamente, orar, ler a Bíblia, ele falando com nós, ter esse relacionamento espiritual. Mas precisamos de pessoas. É extremamente difícil, quando somos homens, fazer isso muitas vezes. E aí, como que a gente consegue resolver esse problema? Eu gostaria de começar lendo uma escritura que fica em Gálatas 6, o versículo 2. Aqui uma escritura de Paulo para a igreja de Gálatas, uma das primeiras que foi formada. E ele começa aqui falando o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo.
O que eu gosto muito nessa escritura é que quando a gente entende um pouquinho melhor a palavra fardos, aqui é realmente uma carga excessiva, acima do que uma pessoa consegue aguentar. E por que eu estou falando isso? No versículo 5, ainda em Gálatas 6, a Bíblia diz: pois cada um deverá levar a sua própria carga. Só que isso aqui não é uma contradição, Paulo não está se contradizendo. Quando aqui no versículo 5 diz para a gente carregar a nossa própria carga, aqui está dizendo das nossas responsabilidades. Você, como um homem de Deus, tem responsabilidades com ele, com a sua família, com seus amigos. Então, sim, você precisa trabalhar, né, ter o seu sustento e sustentar uma família. Você precisa buscar se desenvolver. Você precisa buscar ser um exemplo, que também Paulo diz sobre isso. Quando somos jovens, para sermos exemplos na fé. Então, tem essas coisas que são super importantes para a gente fazer. Muitas vezes envolvem uma caminhada pessoal com Deus. Não dá para os outros resolverem por nós. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de vida, você precisa ter a iniciativa de ir atrás. E ao longo do processo, sim, pessoas vão surgir, Deus vai enviar pessoas para te ajudar, para te auxiliar, e Ele também pavimentando o caminho, te ajudando a enxergar as coisas de uma forma melhor, te direcionando. Só que você precisa disso, todo homem precisa disso, de responsabilidade, de puxar as coisas e de ir atrás e de fazer. Só que quando a gente volta no versículo 2, que diz pra gente levar os fardos um dos outros, é aqui essa carga excessiva, seja ela emocional, seja ela dificuldades espirituais. Quantos homens eu não vejo que já falaram comigo, que eu já li em comentários de outros vídeos, que eu já vi na minha vida, com problemas de pornografia, de masturbação, de ansiedade, desejos, sei lá, de tirar a própria vida e não pedir ajuda. E eu sei que é extremamente desafiador, porque a nossa cultura foi moldada para que a gente criasse uma casca e escondesse as nossas vulnerabilidades. Só que eu vou te falar uma coisa, e eu orei para Deus para ter coragem de falar isso para você, porque muitas vezes é uma realidade, é uma verdade que eu tenho que te falar, que ela é difícil de ser aceita. Mas as pessoas, muitas vezes, não estão nem aí. Se a gente é homem, não importa para elas se a gente vai ser vulnerável ou não. Então, tem homens que são vulneráveis e as pessoas podem julgar, e homens que não são vulneráveis e as pessoas vão julgar do mesmo jeito. O julgamento sempre vai existir. E eu não estou aqui falando... Pode acontecer também entre irmãos, mas Deus nunca vai te julgar. E você não deve se importar com essas pessoas. Se você ser verdadeiramente vulnerável, primeiro que você vai estar cumprindo essa vontade de Deus, de pedir ajuda. Paulo, um grande homem que escreveu isso. E a gente vê o próprio exemplo de Jesus, que foi vulnerável na cruz, que foi vulnerável em tantos momentos, pedindo ajuda. Pô, você pode fazer isso pra mim? Faz isso aqui pra mim. Eu vou te ajudar, mas vamos se unir, vamos compartilhar esses fardos uns com os outros. Não desanima. Se você vê que você está tentando ser vulnerável com alguém, não está funcionando, talvez você esteja falando com a pessoa errada. E envolvendo ainda essa parte de responsabilidade, não fica... Se você frequenta alguma igreja, algum lugar, você senta no culto, espera alguém vir falar com você e você começa a se vitimizar de caramba, ninguém vem falar comigo, eu não sou um coitado. Você não está conseguindo honrar o que Paulo diz no versículo 5. Você não está conseguindo ser responsável. Você não está cumprindo esse mandamento como um homem, que é ir atrás. Não espere que os outros venham atrás de você. Pode acontecer. Mas se você esperar até isso surgir, talvez você fique mal espiritualmente, desanime, e tentando carregar essa carga sozinho no meio da jornada, você pode desistir. Então toma a iniciativa de falar com as pessoas e de pedir ajuda. E uma coisa que, cara, é fundamental nesse processo, e quando eu olho os meus melhores amigos na fé, as pessoas que eu mais tenho um vínculo, uma amizade, foram pessoas que eu compartilhei as minhas dores, as minhas angústias, os meus desafios. Cada pessoa na minha vida, eu posso listar os nomes, eu não vou falar aqui para não expor. Todas elas estavam comigo nos piores dias da minha vida, me auxiliando, me ajudando. E quando elas passaram pelos piores momentos, eu estava lá ajudando elas. E assim a gente se tornou mais forte. Inclusive, tem uma frase que eu achei extremamente interessante quando eu li ela, que diz o seguinte, ó: a amizade, quem disse isso foi o C.S. Lewis, um grande homem de Deus. A amizade nasce no momento em que um homem diz para o outro: o que? Você também? Eu pensei que eu fosse o único.
Essa é uma frase muito legal e é realmente isso. Por isso que eu queria encorajar você a depois colocar aqui embaixo os seus desafios, o que você tem passado como homem de Deus, suas lutas, seja pornografia, masturbação, ansiedade, falta de ânimo para orar, para ler a Bíblia, um desânimo espiritual, preguiça, talvez a raiva, talvez questões emocionais, talvez falta de domínio próprio, porque quando alguém ler o seu comentário, essa pessoa não vai se sentir sozinha. E você vai não só poder receber ajuda, mas futuramente poder ajudar alguém, e aí sim a gente cria uma corrente que transforma, que foi verdadeiramente o que Jesus chamou a gente para fazer. De criar essa corrente extremamente forte, um cordão de 3 pontas, depois você pesquisa como é esse cordão, ele é extremamente resistente, só que ele precisa de 3 pontas. Ou seja, 2 pessoas e Deus, para formar esse laço. E isso é legal, tanto num casamento como dentro de uma amizade. Então, de novo, se você não tem pessoas próximas para pedir ajuda, vai atrás delas no YouTube, tenta se enturmar na igreja, ora também para Deus te direcionar e te mostrar. Talvez sua futura esposa, seu futuro marido. Inclusive, me lembrou de outra escritura que fica em Eclesiastes 4, versículo 10. Olha só quantas escrituras aqui que falam sobre isso. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajuda a se levantar. De novo, ressaltando, se tem um momento da sua vida que você fica fraco, que você cai, você vai ter alguém para te ajudar a se levantar. Também é um dos motivos que eu faço os vídeos, para quando você estiver desanimado, assistir e poder se reerguer. Mas também não conta só com vídeos, com áudios, também busca uma ajuda de alguém presencialmente, fisicamente ali para te escutar. Tiago 5, versículo 16 também diz: portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. De novo, união, comunhão, orar uns pelos outros. Não negligencia isso. Eu sei que é desafiador a gente ser aberto com as nossas dores e dificuldades. Eu me conecto 100% com você. Você não tem ideia quantos dias eu fico pensando em carregar as coisas sozinho. As minhas lutas, dificuldades, eu penso, Deus, me ajuda a conseguir vencer isso. E Ele continua me falando, pede ajuda de pessoas, coloca as suas vulnerabilidades para fora. Vão ter pessoas que vão te julgar. Mas o que é mais importante para você? O julgamento delas ou você crescer espiritualmente comigo? A gente se tornar mais forte. Você conseguir ajudar as pessoas e causar um impacto na eternidade na vida delas. E ajudá-las a perseverar na caminhada para a eternidade. Isso faz uma extrema diferença. Você não tem noção que a gente está falando aqui do mundo espiritual. Não se trata de conseguir um emprego que paga melhor. Não se trata de conhecer uma mulher que você vai casar. Não se trata de fazer uma viagem para a Europa e curtir. A gente está falando aqui que a nossa vida ela é finita. E quando a gente busca ajuda, é ajudada, a gente está se preocupando com a nossa vida espiritual e quando a gente é mudado e transformado, de impactar a vida de outros. Para um dia a gente chegar no céu e falar, valeu a pena ser vulnerável. Algo tão tosco. Por que eu não fiz isso antes? Amém, eu me arrependi, eu mudei agora. Isso causou um impacto incrível. Então eu queria realmente te alertar sobre isso, abrir os seus olhos e deixar esse orgulho de lado, tira esse orgulho de lado. O que mais Deus se importa não é você querer se achar o homem mais forte do mundo, o homem mais resistente do mundo. Ele quer que você rasgue o seu coração para Ele, rasgue o seu coração para as pessoas de confiança, para você receber uma ajuda verdadeira. E você vai ver quão mais leve você vai ficar, você vai ver que isso realmente vai te ajudar mais no seu dia a dia. Você vai passar a criar vínculos melhores com as pessoas. Você vai passar a ter um relacionamento muito melhor com o Senhor. Se você viu que essa mensagem foi relevante para você, manda para algum amigo, um homem que você vê que precisa escutar isso. E realmente toma uma decisão. E também coloca aqui nos comentários de novo uma dificuldade que você tem passado. A gente se vê no próximo vídeo. Sempre continue nos acompanhando aqui. Valeu!